Olá pessoal, estamos aqui com mais um selfie do Fiorini. Acabamos de receber uma fechada agora aqui de um ônibus. Estamos em Niterói, indo para Itaipuaçu, visitar papai, mamãe, ver a família. E no meio do caminho eu tive mais um insight que veio na minha cabeça sobre planejamento. Hoje uma pessoa estava querendo traçar um futuro para mim a respeito de algumas áreas e começou a me dar orientações do que deveria ser o ideal. E aí eu pensei, poxa, eu não tenho nada disso planejado. E planejar é algo fundamental. Quando você planeja, você visualiza o fim da história antes dele acontecer. Antes dessa história terminar, você já sabe como ela vai ser, porque você planeja a história. Jesus ele dá um grande exemplo quando ele fala lá em Lucas que quem é o homem que antes de construir uma torre, ele não para, se assenta e faz o cálculo, o planejamento de que aquilo que ele está fazendo ele vai conseguir concluir, porque começando a obra ele corre o risco de não terminar e as pessoas começarem a falar, lá, ele começou e não terminou. Aí depois ele dá, além do planejamento, uma outra aula, que é a aula do planejamento e da estratégia. Ele fala do rei que tendo 10 mil soldados, ele tem que antes se assentar para ver se ele consegue uma guerra com outro reinado tendo 20 mil soldados. E aí ele é tácito, claro, em dizer que se ele não tem condições, ele vai mandar um embaixador, uma pessoa para que vá até o outro rei e faça um acordo de paz. Para tudo existe um planejamento e sempre existem estratégias. Eu não vou falar sobre estratégia hoje, é um outro selfie, mas sobre planejamento eu acho fantástico a gente dizer que não há possibilidade de começar um projeto sem antes planejar o início, o meio, o fim. Você saber aonde você está no meio desse projeto, em que momento você está nesse projeto, em que ponto do projeto você se encontra. Porque já muitos dizem, mas para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar tá bom. Então, aquilo que você começa, você tem que saber que ela tem um início, um meio e um fim. Voltando a Jesus, é incrível, porque para mim ele é o maior exemplo de tudo, de bom que possa ter existido. Ele tinha um planejamento. O planejamento de Jesus não era a cruz. Muitos se enganam, porque dizem que Jesus ele veio e ele veio com um propósito de cruz. Eu já vou a um outro nível, a um outro estágio. Jesus veio, mas ele veio com uma vida de propósito de glória. Porque quando Jesus vê a cruz, ele não vê o fim do projeto. Jesus vê o meio do projeto. Aquilo ali era um ponto do projeto onde o levaria à glória. E quem tem um projeto planejado, ele não tem como desistir de manter-se no caminho desse projeto. Por quê? Porque ele sabe que se ele fizer tudo quanto está planejado, o final será grandioso, será de grande êxito. Jesus sabia que se ele interrompesse o projeto, ele não alcançaria o propósito. O propósito era glória para ele, glória para nós. Porque ao morrer na cruz não acaba. Ao morrer na cruz ele volta de onde ele veio. E ele queria era voltar de onde ele veio, mas fazendo algo diferente, levar-nos com ele. Então o propósito de Jesus não era a cruz. O propósito, quando Pedro tenta, no momento que Jesus vai ser preso, que Judas o beija, e Pedro pega a espada e ele corta a orelha daquele soldado, ele não estava ali entendendo o propósito, porque para Pedro o projeto, o planejamento de Cristo era a cruz, mas para Jesus era a glória. Por isso que quando ele diz lá naquele momento da oração do Getsêmani, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice. Ali ele dá um outro exemplo de que ou você obedece o planejamento,
ou você não alcança êxito de glória. Glória nos seus projetos requer obediência aos projetos. Então o projeto divino era Jesus vir, fazer uma obra linda de transformação em nossos corações, ir à cruz como um trampolim para a glória. Isso significa que o teu lugar não é a cruz, o teu lugar não é a dor, o teu lugar não é o sofrimento. Ali é um processo que você precisa passar, mas se você obedecer o processo, mantiver os princípios do seu planejamento, o teu lugar é a glória. Jesus não teve como foco a dor da cruz, mas precisou passar por ela. Se você vai planejar algo, planeje enxergando lá na frente a glória desse projeto. Eu estou falando isso para você porque muitas pessoas nem planejam quando começam os seus projetos. Outros começam os seus projetos todo planejados e desistem no meio do caminho. E o grande segredo é a continuidade, é a solidez de você se manter atento ao projeto. Não mude o curso, vá adiante, que o teu final será de glória. Um grande abraço, Deus te abençoe.